tarde, família! Que bom pregar nesse púlpito depois de muito tempo. Mas antes eu queria perguntar, quem aqui entende espanhol? Levanta a mano. Levanta la mano. Uy, la mayoría. La mayoría entiende español, entonces la prédica va a ser en español. Amén. Dios quiere que prediquemos en español y Carol puede hacer algún comentario en portugués. Amén. Pero el título de nuestra clase es Viralizando el Evangelio. Para ello vamos a Hechos capítulo 7, versículo 44. Vamos. Hechos 7, versículo 44. Ay, meu Deus, eu tô com a Bíblia. ¿Alguien tiene Biblia en español? Estoy con la Biblia en portugués. Gracias, Maga. Hechos 7, 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda con las tablas del pacto, hechos como Dios había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el santuario, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David. 46. Quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. ¿Cuál es el primer punto, familia? El primer punto para viralizar el evangelio es tener un corazón innovador. David se encontró en una época en que todos adoraban a Dios en el tabernáculo. El tabernáculo que había sido el modelo que Dios le había presentado a Moisés cuando lo sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Ellos caminaron por el desierto y ellos tenían una tienda, la tienda del encuentro, el tabernáculo. Después Moisés le enseñó eso a su sucesor, a la otra generación, a la generación de Josué. Infelizmente, Josué no dejó a un sucesor, si tú te acuerdas en la historia, sino que no había líder e infelizmente el pueblo se perdió por la falta de líderes. Sí. Y el tabernáculo continuó igual. Después vinieron jueces hasta que apareció un hombre con un corazón innovador. Un hombre que ya no quería adorar a Dios apenas en un tabernáculo hecho tal vez de un material que no era tan noble en aquella época, sino que él quería hacer algo grandioso para Dios. Y ese algo grandioso era construir un templo. Y ese era el corazón de David. David simplemente podría haberse conformado con cómo ya lo hacía el pueblo. Sí. David simplemente podría haberse conformado con seguir adorando en un tabernáculo a Dios. Con seguir teniendo una tienda de encuentro, las mismas reuniones de siempre, a la misma hora, de la misma forma. Pero David quería hacer algo más por Dios. Y es eso lo que cada uno quiere hacer aquí, amén. Cada uno quiere aquí hacer más por Dios. Amén. ¿O no es verdad? Si tú estás en la sesión del continente invisible, es porque quieres servir más a Dios. Porque hermanos, esta sesión tal vez es tan invisible que muchos ni siquiera vinieron. ¿No es verdad? Tal vez a tu lado está vacía la silla. ¿Cuántos líderes de iglesia están aquí? Wow. Tal vez todos se están preparando para el banquete. Increíble, amén. Pero va a haber comida después. Van a comer también domingo o lunes. Todos los días pueden comer. Pero ¿quién quiere hacer más por Dios? Y quizás no vemos de esa forma el cyber. Sí. Quizás vemos el cyber como alguien que sabe usar redes sociales lo va a hacer. Y no vemos la importancia del cyber. No vemos que el cyber puede hacer un templo en ese continente invisible para tantas personas que están buscando a Dios. Brasil es el cuarto país en el mundo que más consume pornografía por internet. Imagínate eso.
Imagínate si un día se dice que Brasil es el país que más consume contenido bíblico de discípulos en el mundo. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Solo con discípulos innovadores. Solo con discípulos que no se conforman con una conferencia de 500 personas. Con discípulos que no se conforman con que le den un like a tu historia por 5 personas. Sino personas que no se conforman con que el mundo no conozca a Dios. Sí. Personas que no se conformen con que aún haya naciones en que no hay el reino de Dios. Y por ello estás aquí, porque tú no eres alguien conformista, tú eres un discípulo innovador para Dios, amén. Queria dejar que minha esposa comparta um pouco. Sim, obrigada. Eu acho, mulheres, que muitas vezes podemos ter o coração conformista por medo, por o que vão pensar de mim se eu faço algo novo, ou copiar o que já fazem porque temos preguiça de pensar. Então a gente pode ter um coração conformista por não querer fazer mais, ou achar que precisamos das condições perfeitas, dos equipamentos perfeitos para depois começar a fazer. E na verdade não é assim. Então eu sou muito grata porque, bom, a gente está servindo na igreja de Lima, no Peru. E tem uma mulher que me inspira muito nessa área, lá na igreja, que é Maga, é Maria Grácia. E Maga, ela é muito inovadora. Ela pensa muito fora da caixa. E pela graça de Deus, por esse coração que ela tem, ela começou a compartilhar a vida dela, de uma discípula. E isso viu várias pessoas na internet, mas uma em especial chama Kátia. Kátia, ela viu os stories de Maga, a vida de uma discípula, e ela ficou, uau, eu quero ter essa vida. Eu quero ter a vida que a Maga tem. E ela começou a mandar mensagem para marcar estudo bíblico. E ela fez os estudos bíblicos. E pela graça de Deus, a Kátia foi batizada. Mas tudo isso porque teve alguém com uma mentalidade de não se conformar com o básico, de não só colocar os flyers do culto no seu stores, senão que ela compartilhou a vida dela. E por isso que chegou a muitas mais mulheres. E Kátia hoje é nossa irmã. Amém? E qual é a solução? Para isso, Maga, ela está na conferência e ela vai falar qual a solução, como não ter esse coração conformista. E agora, deixa a Maga compartilhar. Muy buenas tardes, familia. Estoy muy agradecida, en verdad, por poder estar aquí con todos ustedes. Pero sí, pues para contarles un poquito, porque yo estoy acá, porque no sé cómo se ha dado todo, es que yo antes de ser discípula, yo era agnóstica, yo era incluso atea. Entonces, pues yo veía TikToks por ahí en redes y me salieron videos así como de personas jóvenes como siguiendo a Dios. Pero yo creía mucho de que seguir a Dios era probablemente algo más religioso, como algo más de creer a Dios, de como en el sentido de ser mayor, como uno tenía que ir, ¿saben? Como esa vida religiosa que muchos podemos ver ahora siendo discípulos. Pero yo creía que eso solo les pertenecía a las personas mayores. Y los videos que yo veía eran personas jóvenes, entonces me pareció raro, pero lamentablemente esas personas no eran discípulas, esas personas decían conocer a Dios. Entonces imagínense qué chévere sería, qué increíble sería, Perú, perdón, qué increíble sería poder en verdad como nosotros como discípulos poder compartir cómo es nuestra vida en el día a día, poder desmentir que Dios es religión, que Dios es algo negativo, que tal vez se usa como para manipular o tergiversar. Dios es todo lo contrario y en verdad Dios es muy increíble y saben, creo que una motivación que yo puedo tener, como justo mencionaba Caro, es en realidad pensar qué hizo Dios por nosotros, qué hizo Jesús por nosotros, cuál es la cruz. Y la cruz es algo muy grande. Y nosotros creo que estamos acá en Cyber, tenemos al menos un celular, tenemos redes sociales, probablemente tenemos cuentas de Instagram, pero tal vez solo consumimos, vemos stories, vemos historias, pero no posteamos nada, o tal vez tenemos una foto perfil que nada que ver, ¿saben? Pero la idea en realidad es de que toda nuestra vida sea para Dios. En verdad, como Dios ha hecho tanto por nosotros, ha crucificado a su único hijo para darnos esta vida que tenemos el día de hoy, que subir una story, que subir un video no cuesta nada, no cuesta ni un solo sol, bueno, no cuesta ni un real. Y la verdad es de que nosotros podemos hacer muchas cosas increíbles desde solo un teléfono. Entonces, sigamos como evangelizando el mundo y lleguemos mucho más porque Jesús ha dado mucho por nosotros, que solo subir un video, la verdad, es algo muy, muy poquito para lo que podemos hacer para Él. Y olvidémonos, ¿no?, de las ideas de qué van a pensar, de y si recibo solo un like, eso no tiene nada que
que ver, para Dios un like ya es como bastante. Para Dios es como, wow, tú ya expusiste tu vida en el mundo y eso para mí me basta. Entonces, solo los animo como a poder seguir compartiendo y evangelizando a todo el mundo para Dios. Amén, familia. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú estás siendo un discípulo innovador o un discípulo conformista? Primero, entra a tu celular y ve si tu iglesia tiene una página web. Si tu iglesia no tiene página web, sigue siendo alguien conformista. Si sigues solo publicando en tu Instagram o en el Instagram de tu iglesia lo que otras iglesias religiosas ya hacen, eres un discípulo conformista. Porque solo estás copiando lo que otros hacen. Pero como discípulos nosotros somos más inteligentes que eso, ¿eh? Nosotros pensamos más. Entonces, podría ser fácil para mí llegar ahora y comenzar a hablar en portugués y no haberles preguntado antes. ¿Cuál es el idioma que más se habla? Sería tonto yo estar hablando ahorita en portugués y la mayoría habla español. Entonces, como discípulos necesitamos tener más datos. Sí. Pero ¿quién es ese hombre y esa mujer que van a recolectar esos datos? Por ejemplo, ¿no sería increíble si tu líder de iglesia sabe hasta qué estudio las personas llegan? ¿Cuál es el porcentaje de personas que paran en el estudio de discipulado, en el estudio de tinieblas? ¿Cuál es el porcentaje de personas que llegan hasta el estudio de la cruz? Y así poder tomar decisiones más estratégicas. Porque a veces solo tomamos decisiones de acuerdo a lo que el mundo religioso dice. Y nosotros mismos como discípulos no estamos recolectando información. Estamos trabajando de forma aislada. Es necesario cooperar también para innovar. Es necesario imitar, colaborar unos a los otros y no estar siempre haciendo lo que el mundo religioso está haciendo. Es importante ser discípulos innovadores. Porque si no eres innovador, el algoritmo va a discipular a las personas. Incluso algunos aquí pasamos más tiempo en el algoritmo que con nuestro discipulador. Algunos, el único contenido bíblico que tienen son los 40 minutos de prédica y se quejan, pero están 7 horas en Instagram. ¿Quién está discipulando a esa persona? El algoritmo, no el discipulador. Pero por ello, como discípulos, necesitamos ser innovadores y hackear el algoritmo. Eso. Hackear el algoritmo para que las personas sean discipuladas por la Biblia. Amén. Segundo punto. David tenía un corazón increíble. Él quería construir el templo para Dios. Versículo 47. Pero fue Salomón quien construyó el templo. Fue Salomón quien construyó la casa. ¿Y qué hizo David? Versículo 48 dice: todavía el Altísimo no habita en casas hechas por hombres, como dice el profeta. O el cielo o mi trono es la tierra, y el estrado de mis pies. ¿Qué especie de casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿O dónde sería mi lugar de descanso? ¿No fueron mis manos las que hicieron todas estas cosas? Después de escuchar todo eso, David entendió que no era él el que iba a construir el templo, sino su hijo Salomón. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros muchas veces no queremos viralizar el evangelio. Nosotros queremos viralizarnos a nosotros. Y cuando quieres viralizarte a ti mismo, te das celos cuando otro discípulo publica algo que es mejor que lo que tú haces. Cuando quieres viralizar tú mismo, ni siquiera das algunas excusas como yo soy low profile. No, yo no comparto cosas. Pero hay cosas increíbles que podrías compartir, pero no es lo que tú hiciste. ¿Y qué es lo que pasa? David no tuvo ese corazón. Sí. Y ese es nuestro segundo punto. Para viralizar el evangelio, tener un corazón de servir antes de viralizar. Sí. Todo el mundo quiere ser esa persona que está en el Reels. Todo el mundo quiere ser esa persona que su cuenta es una cuenta verificada. Todo el mundo quiere ser el famoso.
Pero ¿quién quiere hacer famoso a los otros? Ese era el corazón de David. Yo prefiero hacer famoso a mi hijo. Y por ello David sirvió de forma invisible. David le preparó todos los recursos a su hijo para que éste construyese el templo para Dios, que es el templo de Salomón, no es el templo de David. Y muchas veces ese es el problema en el ministerio del cyber. Piensa conmigo, para que haya un video, ¿qué es necesario? Que alguien hable, sí, pero es necesario que alguien grabe. Es necesario, y para que alguien grabe, ¿qué es necesario? Es necesario que alguien compre una cámara. Es necesario que alguien compre un micrófono, porque si no va a ser horrible con el micrófono de tu celular, ¿no? Pero nadie quiere servir de forma invisible. Nadie quiere servir en el fondo, donde nadie te ve. Por eso muchos tal vez prefirieron no estar aquí, porque yo prefiero servir a la hermana con quien voy al banquete. Porque yo prefiero servir en otras áreas. Y por la gracia de Dios, yo quiero agradecer mucho a mi increíble hermano Vini Rodríguez, que siempre fue un ejemplo para mí en innovar y en servir de forma invisible. Y por ese ejemplo, gracias a Dios, no es por mí, pero gracias a Dios pude aprender algo de Vini, y una mujer se fijó en ese servicio invisible. Entonces, Carol, yo recuerdo, siempre me da mucha nostalgia cuando recuerdo nuestros votos de matrimonio, y cuando ella dijo eso, que algo que le inspiraba a ella era que yo estaba sirviendo en donde nadie quería servir. Yo estaba sirviendo porque para grabar necesitas cables, para que haya el sonido necesitas guardar las cosas, y eso es lo que muchas veces no queremos hacer. Necesitamos tener el corazón de servir antes de viralizar. Necesitamos tener un corazón de que sea el evangelio el que viralice, de que sea la palabra de Dios que sea conocida, que sea el nombre de Dios más importante que el tuyo. Amén. Quería dejar a mi esposa compartir. Sim. E eu penso, e eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para saber qual é a intenção do nosso coração. Nós mesmos sabemos. A gente muitas vezes, e o que eu já fiz, é pensar que eu estou fazendo algo por Deus, mas no fundo do meu coração era para que eu fosse viralizada. Era para que eu fosse glorificada. E o que eu acho incrível dessa escritura de Davi é que ele não ficou mal com Deus. O ponto dele pensar em algo novo, o ponto dele querer servir, foi pensar em Deus, não nele. Foi pensar, uau, como eu posso fazer algo mais para Deus? Então, quando alguém está servindo, eu não vou ficar mal porque não foi eu? Por que não fui eu que gravei? Por que não fui eu que apareci? Por que não fui eu que fiz o vídeo? Não importa. O que importa é que Deus seja glorificado. E se incomoda o nosso coração, mulheres, é porque a nossa motivação não está pura para isso. Então é isso que a gente precisa ver. Quem você está viralizando mais? Você está viralizando mais a Deus? Você quer glorificar mais a Deus? Ou você quer glorificar mais a você? Quer que as pessoas vejam você na câmera? E para ser muito sincera e aberta, eu vi isso no meu coração. Chegando na igreja de Lima, a gente gosta de correr, muitos já sabem. E a gente entrou no grupo de corrida. E corrida é um hobby para mim. E eu percebi que eu estava viralizando mais o grupo de corrida, ou o meu hobby, do que a próprio Cristo. E não foi fácil ver isso. Pessoas tiveram que me falar, discipuladores, Vini e Bia, com muito amor, tiveram que falar isso pra gente. E depois eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Faz tempo que eu não publico nada da vida de um discípulo, mas eu estou tão entusiasmada para publicar outras coisas, ou o que eu gosto de fazer, mais do que a Deus. Então é isso que a gente precisa pensar. E bom, pela graça de Deus, depois que me arrependi desse meu pecado, pessoas do grupo vieram falar comigo. Depois que eu comecei a colocar mais coisas sobre a igreja, o que fazemos, passar tempo com os discípulos lá em Lima, pessoas vieram perguntar,
nossa, como funciona? Como é estudar a Bíblia? Próprias pessoas do grupo de corrida. Então isso é muito incrível, mas esse deve ser o nosso coração. Então a pergunta é, quem você quer viralizar mais? O que você tem postado mais? E o que a gente coloca é na verdade o que está no nosso coração. E a nossa intenção também. Então o que eu queria animar a ter esse coração de Davi, que não importa quem faça, não importa quem vai sair, não importa nada, o meu coração é de querer glorificar a Deus. E esse deve ser o nosso coração também. Amém? El escritor alemán Goethe decía, no sueñes sueños pequeños, porque esos sueños no mueven los corazones de los hombres. Soñemos cosas grandes, hermanos. Soñemos sueños grandes. Y ese es el poder del Internet. ¿Sabes cuál es el poder del Internet? Como dice Salmo 127:2, que Dios está trabajando mientras tú duermes. Tú puedes estar evangelizando mientras duermes. Wow. Porque el Reel está evangelizando por ti. Tú puedes hacer que Dios no esté en ningún momento parado por el trabajo que estás haciendo de forma invisible. Es increíble servir de forma invisible, porque toda la honra y la gloria se la lleva Dios. Ese debe ser el corazón de cada discípulo de Jesús y más aún de ti que quieres soñar en grande para Dios. Amén, hermanos. En conclusión, necesitamos tener un corazón innovador. Un corazón que no se conforma en hacer mismices. Un corazón que no se conforma en seguir lo que otros hacen o en apenas copiar y reaccionar a lo que otros ya están haciendo, sino que se preocupa primero en pensar y no tiene miedo para soñar en grande. Y cuando hagas eso, tal vez Dios no quiera que seas el que aparezcas en la cámara. Tal vez Dios no quiera que seas tú el que va a ser el famoso. Tal vez Dios quiere que el de tu lado sea el famoso, pero el famoso que va a predicar la palabra de Dios. El famoso que va a llevar la palabra de Dios, el evangelio de Jesús a más y más personas, y así juntos vamos a viralizar el evangelio y para Dios sea la gloria. Amén. Buenas noches, família! Eu vou falar em português, irmãos, nessa noite. E eu estou muito, muito agradecida de estar numa conferência latino-americana de missões e ter uma sessão exatamente para redes sociais, amém? Estou muito grata pelo Vini Bia permitir com que isso aconteça. Claro, Deus, mas pela visão deles, para esse continente invisível que está sendo ocupado por discípulos, amém? E eu vou falar hoje sobre estratégias para as redes sociais. Então, é uma aula muito prática, mas como discípulos, antes da prática, antes de fazer alguma coisa, nós precisamos entender o porquê fazemos, amém? E eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Quantas vezes você falou com alguém, compartilhou com alguém, evangelizou e nunca mais viu essa pessoa? Isso não acontece? Muitas vezes. E aí você pensa, não deu certo. Não é assim? Porque evangelizar sempre funciona. A diferença é que hoje as pessoas mudaram de lugar onde elas passam a maior parte do tempo. Hoje as pessoas passam horas em um lugar. E não é mais na rua, não é mais só no trabalho, não é mais só na praça, não é no portão de igreja. Na verdade, isso tem sido cada vez menos, e infelizmente é o que tem acontecido. Mas é nas redes sociais, amém? É na internet. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui não é se a internet é boa ou ruim. A pergunta é, quem está ocupando esse espaço? Você está ocupando esse espaço? Porque o mundo, ele já entendeu que ele precisa ocupar espaço. Eu quero trazer duas perspectivas antes de falar da parte prática, amém? A primeira perspectiva é a base bíblica sobre isso, que é o mais importante. Cyber, por favor, pode passar. Obrigada. A perspectiva bíblica sobre ocupar esses espaços. A Bíblia nos dá uma base muito clara sobre isso. Em Tito 2:10, a Bíblia fala
A palavra diz que nós devemos tornar o ensino do evangelho atraente. Então, repara uma coisa, o texto não fala para nós mudarmos a mensagem. O texto diz para tornar o evangelho atraente. E Paulo reforça isso em 1 Coríntios 9, 22. Ele fala, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Então, o evangelho nunca mudou, mas os meios sempre mudaram. Sempre, por toda a história. Jesus pregou em montes, casas, barcos. Paulo usou estradas, cartas, praças públicas. E hoje as praças públicas são digitais. E quando a gente entende isso, eu imagino que Paulo, se estivesse vivo hoje, ele não ignoraria as redes sociais. Ele era um louco para evangelizar, de todas as formas. Por isso ele fala isso. Então ele não ignoraria. Agora, outra perspectiva é o que as igrejas religiosas têm entendido. Eu queria trazer um dado para vocês. Pode passar, por favor. Dados recentes, compilados por relatórios internacionais sobre igreja e tecnologia, mostram que 83% de igrejas religiosas de várias denominações relatam um aumento de engajamento através de plataformas de redes sociais. Então, irmãos, o mundo religioso já entendeu. Honestamente, eu não entendo porque nós não entendemos. Amém? Porque o mundo religioso, com uma doutrina falsa, já entendeu isso. E olha essa quantidade. Eu quero ser aberta com vocês. E eu comparto com muitas pessoas próximas de mim. Quando eu vejo igrejas religiosas com um engajamento enorme nas redes sociais, pregando uma doutrina falsa, eu fico indignada, irmãos. Eu fico indignada, eu olho isso e eu falo, por que um discípulo não está ali? Por que um discípulo não está mostrando a vida incrível que a gente tem? Por que o reino não está sendo mostrado dessa forma? Então, quando a igreja decide investir de forma intencional, as pessoas respondem, as pessoas se conectam, é isso que o mundo tem entendido. Isso mostra que o ambiente digital já não é só um território neutro, não é neutral, é um ambiente fértil, é um campo fértil. E eu quero contar algo interessante para vocês, falando sobre isso, do mundo compreender. Algo interessante, estudando sobre redes sociais, pode passar, por favor, é que no mundo dos negócios, agora vamos passar para as estratégias, amém? Empresas, o que o mundo já entendeu, grandes empresas, têm usado uma estratégia chamada social selling. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de forma bem simples, social selling é vender através de relacionamentos na rede social. Gente, isso é um emprego hoje. Tem grandes empresários que pagam dinheiro, um salário mensal, para alguém ser o social selling dele. Então, o que é o social selling? Não é você empurrar o produto, não é você convencer à força, comprar, mas é gerar conexão, é gerar confiança, e só depois você gera conversa e decisão. Isso funciona tanto que movimenta milhões, bilhões de reais em todo o Brasil e no exterior. E quando eu entendi isso, algo mudou, algo ficou claro para mim. E é por isso que, como discípulos, nós adaptamos. Pode passar? De social selling para social sharing, amém? Então, para quem não entendeu, social selling é uma venda através das redes sociais. E social sharing é compartilhar através das redes sociais. Então, nós adaptamos aí, amém? A gente adaptou esse conceito, porque social sharing é compartilhar a fé de forma intencional, constante e relacional nas redes sociais. Não é sobre vender Jesus, obviamente, a gente não vai vender estudo bíblico, não é essa a proposta, galera. Eu sei que muita gente faz isso, infelizmente, no mundo religioso. Eu não sei vocês, mas já me perguntaram várias vezes, é pago? Sim. Mas, então não é sobre vender Jesus, mas é sobre tornar Jesus acessível. É sobre mostrar para as pessoas o quanto Jesus é acessível. E antes de falar a parte prática dessa estratégia, eu queria mostrar provas reais sobre isso. Quando eu apliquei isso de forma intencional, pode passar, por favor.
quando eu comecei a aplicar, e muitos discípulos começaram a aplicar isso. Eu peguei alguns dados para mostrar para vocês. Na igreja do Rio de Janeiro, o ano passado, tem Rio de Janeiro aqui? Eu sei que muitos discípulos foram batizados através do evangelismo virtual. Eu ouvi de discípulos falando que talvez seja um dos evangelismos mais efetivos na igreja hoje. E eu peguei esse dado, cerca de 20 pessoas foram batizadas no Rio de Janeiro o ano passado. Eu vou falar um pouquinho mais do segundo dado, que é sobre um projeto que eu fiz o ano passado. Algumas de vocês estavam, que foi o 20-20-20 no meu Instagram. E hoje nós temos pessoas buscando igrejas nas redes sociais, buscando e encontrando o reino por causa disso, ao invés de doutrinas falsas. Amém? Pode passar, por favor. E eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Então aqui, eu vou falar de alcance e resultados no sentido batismo, né? Então aqui foi o projeto 20-20-20 que eu fiz no meu Instagram o ano passado. E olha isso, irmãos. Basicamente eu postei um vídeo chamando literalmente as pessoas, principalmente mulheres, né, a ler e orar todos os dias por 20 dias no último mês do ano. E em 24 horas, 180 mulheres participaram desse desafio. E eu falo isso com muita humildade, porque eu não tenho um perfil estouradaço nas redes sociais, então isso tira as nossas desculpas de que eu preciso ser enorme, cheia de números vazios para poder fazer algo nas redes sociais. Isso não é verdade. Mas não para por aí, cerca de 60, claro que não todas, e algumas eram discípulas, que já leem e oram, amém? Mas cerca de 60% dessas mulheres participaram ativamente, lendo e orando todos os dias. Imagina quantas pessoas você precisaria compartilhar no 1 a 1 para que 180 pessoas lessem e orassem, ou que seja, 80 pessoas ler e orar todos os dias. Você precisa compartilhar, fazer segmento, marcar o estudo, ir no estudo, ensinar buscando a Deus e depois, talvez ela vai ler e orar. Não é assim? Mas em 24 horas o Reels compartilhou para mim. Isso foi incrível. Como o Valdir pregou aqui, né? E essas imagens são de estudos bíblicos que estão sendo gerados, inclusive a Andressa, que foi batizada semana passada aqui, amém? Na igreja de São Paulo. A Andressa é do Nordeste do Brasil, e ela largou tudo lá para poder ser batizada aqui em São Paulo. E ela foi conhecida pela internet, fez os estudos virtualmente. Então, a internet não afasta ninguém da igreja, amém, irmãos? A internet só levou a igreja até as pessoas. Agora, indo para a parte prática, algo muito simples, pode passar, por favor. A frase-chave é: relacionamento vem antes do convite. E eu queria ensinar 2 fluxos, que a gente chama de fluxo principal para compartilhar a fé aqui. Não é complicado, mas o ponto é ser intencional. E sabe, irmãos, eu acho que muitas vezes a nossa narrativa, não sei se você se conecta com isso, mas você pega um texto igual e manda para todas as pessoas até o seu Instagram travar. E esse é o nosso evangelismo. Uau! E fala, eu evangelizei com 30 pessoas hoje. Mas essa narrativa de, oi, tudo bem, eu faço parte de um movimento, você quer estudar a Bíblia? Não é errado, eu sei que o nosso coração é de alcançar as pessoas, mas não é relacional, é direto demais. Então, pode passar. E se nós trocarmos, e esse é o conceito do social sharing, ao invés de, oi, eu faço parte de um movimento cristão, quer estudar a Bíblia? Pensa que você postou um Reels sobre tempo com Deus, ou uma foto do seu tempo com Deus, com as escrituras que você leu. E uma pessoa curtiu esse post. Você vai lá e coloca, oi, vi que você curtiu um post sobre fé que eu compartilhei. Você já teve alguma experiência com a Bíblia, ou isso ainda é algo novo para você? Você já pensou o quanto isso relaciona com as pessoas? Mais do que isso aqui? Isso é o que o mundo entendeu, irmãos. E a gente precisa entender. Amém? Então, esse é o primeiro fluxo do social sharing. Ao invés de você fazer um convite seco, você pergunta para as pessoas e gera uma conversa. No fluxo 1, que é o conteúdo próprio,
que é o conteúdo que você posta no seu Instagram, você pode fazer isso de várias formas. Pode ser através de curtidas, você olha lá quem curtiu e manda uma mensagem como essa, ou alguém que reagiu aos seus stories. Você postou um stories fazendo tempo com Deus e alguma pessoa reagiu, algum amigo seu. Oi, tudo bem? Vi que você reagiu aos meus stories. Você tem lido a Bíblia? Como que é esse tema para você? Então, esse é uma das formas de fazer, com aquilo que você posta. Fica claro? Sim? E o segundo fluxo, pode passar, por favor? É o conteúdo ponte, que a gente chama. Que não necessariamente é o que você fez no seu Instagram, na sua página. Mas é, por exemplo, um conteúdo que a página da igreja fez. Vamos supor que a página de BH fez uma postagem. E aí uma pessoa que estuda na UFMG curtiu a postagem. E aí você pode, de novo, ao invés de fazer a mesma pergunta, que a gente faz sempre, você pode dar uma olhadinha nos stories dessa pessoa. Entra lá no perfil dela, se interessa pela vida da pessoa. Às vezes a gente acha que a gente só vai construir depois que ela começa a estudar a Bíblia, não é? Mas não, a gente pode construir antes. E aí ela postou um story sobre a rotina maluca dela de estudos, lá na UFMG. Tô ficando louca com cálculo, sei lá. E aí você escreve isso? Oi, vi seus stories esses dias e me identifiquei com o que você falou sobre rotina puxada. Você costuma tirar algum momento para cuidar da sua espiritualidade no meio dessa loucura? Olha como isso gera conversa, gera conexão. E só depois, uma vez que a pessoa responde você, aí sim você fala, dependendo da... E aí sim, isso ajuda a gente a crescer em maturidade espiritual, amém? Para se relacionar com as pessoas. Mas esse é o ponto, é se relacionar. É sair dessa caixa de que a gente só se relaciona profundamente depois que ela fala, sim, quero estudar a Bíblia. Isso não precisa, pode acontecer antes, amém? Então, em conclusão, irmãos, e pessoas que se conectam com pessoas, a frase-chave disso, pode passar, por favor, é conversa antes do convite. Aqui é o que eu falei, né? Você pode aplicar nos seus seguidores, nas curtidas e nos comentários, página da igreja, conversa simples. E a frase-chave é se relacionar antes de convidar. Eu espero que isso tenha ajudado vocês tanto quanto tem ajudado a gente. E eu quero encorajar cada um. O mundo já está online, as pessoas já estão aí. A pergunta não é se você vai usar as redes sociais, você já usa. A pergunta é, com que intenção você vai usar? Para Deus seja a glória. Vamos lá. Boa tarde, irmãos. Infelizmente eu não vou pregar espanhol porque eu não falo espanhol. Então será em português, amém? Meu nome é Mateus Madeira, faço parte da igreja do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu trabalho com áudio profissional. Lá na Yamaha, talvez vocês já tenham ouvido falar da Yamaha, a empresa mundial. E o título que me foi dado foi O Preço da Excelência. E eu quero devolver essa pergunta para vocês. Qual é a característica que você acha que é indispensável para se atingir a excelência? Reflete sobre isso. Para pensar com calma agora. Vou te dar 10 segundos. Menos. Pronto. Acho que já deu. Provavelmente essa característica que você pensou é uma característica que você admira muito, mas que você acha que você está em falta. Muito provavelmente. E parando para pensar sobre isso, perguntei para algumas pessoas essa mesma pergunta e cada uma respondeu uma coisa diferente. Então, no final das contas, a excelência está diretamente ligada com qual é o conceito que nós temos sobre nós mesmos. Será que eu tenho um conceito equilibrado sobre mim mesmo? Então, uma anotação talvez padronizada para isso, né? Então, a gente conhecer a nós mesmos, isso exige humildade. E quando a gente tem esse conceito equilibrado sobre nós mesmos, a gente consegue chegar até um certo nível de excelência. Amém? Então, meu primeiro ponto na aula de hoje é o custo da
humildade. Então, é o preço da excelência e aqui é o custo da humildade. E tem um conceito que até o mundo entende, que são esses pontos aqui. Ninguém torce para alguém que é arrogante. Poucos desejam que o orgulhoso obtenha sucesso. E muitos não colaboram, isso é importante, com quem não é humilde. Eu posso dar 2 principais motivos para isso. Primeiro, porque quem não é humilde não está aberto para receber ajuda. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que se essa pessoa ainda recebe ajuda, ela não é grata por receber essa ajuda que ela está recebendo. E talvez o grande ponto que muitos de nós falhamos em relação à excelência tem um nome complicado, porque é um nome esquisito talvez, que é esse gráfico aqui. É algo chamado efeito Dunning-Kruger. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas o que é isso? Aqui a gente tem um gráfico que é confiança versus conhecimento numa área específica. Quando a gente começa a aprender algo, a gente fica fascinado por aquilo e rapidamente a gente já se considera um gênio naquele assunto. Nossa, eu conheço tudo sobre válvula hidráulica, porque eu pesquisei 20 minutos na internet. E vi talvez 1 hora de Reels sobre, sei lá, válvulas hidráulicas. Falei, nossa, entendo tudo sobre válvulas hidráulicas. Vou fazer um conteúdo sobre isso agora, porque eu me tornei um expert nessa área. Só que aí, chega alguém lá na sua postagem sobre válvulas hidráulicas e fala, nossa, o que você está falando não é verdade. O que você está falando é uma informação incorreta. E aí você talvez fique nervoso com aquilo, ou então você começa a ver que várias pessoas estão se opondo àquilo que você está falando, e aí você começa a se tocar, peraí, isso daqui é muito mais complicado do que eu pensei. E aí a gente para de estudar sobre aquilo, que a gente não consegue suportar a frustração de perceber que na realidade eu não entendia nada sobre aquele assunto. Tem alguns apelidos para cada uma dessas fases. O primeiro aqui, né, esse pico de confiança é chamado de pico da ignorância. Então, ou então a montanha da ignorância. Depois tem o vale do desespero, porque eu percebo que eu não conheço nada. E se você persevera estudando e pesquisando sobre aquele assunto, e praticando ele também, né? Não só estudando, mas colocando em prática, você começa a crescer na ladeira do esclarecimento e chegando até o verdadeiro conhecimento sobre o assunto, aí sim, me tornei um expert naquele assunto. Mas como que a gente trabalha no nosso dia a dia? É mais ou menos isso aqui. Eu sei que está pequeno, mas eu vou lá, pesquiso um assunto 1, chego até o pico da ignorância e falo, ok, é o suficiente. O que eu faço agora? Vou para o assunto 2. Aí eu vou no assunto 2, chego também no pico da ignorância. E o que eu faço agora? Vou para o assunto 3. E de repente eu conheço 300 assuntos profundamente que eu posso conversar com várias pessoas, porque eu sou o cara. Eu posso fazer publicações sobre 300 assuntos diferentes, porque eu pesquisei um pouco e eu me sinto confiante em falar sobre aquilo. Irmãos, a gente pode pensar que isso aqui é simplesmente algo que foi relatado ou aprendido recentemente. Mas esse não é só o efeito Dunning-Kruger. Esse é o efeito 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Essa escritura diz pra gente que quem pensa conhecer alguma coisa, não conhece como deveria. Isso é algo que está escrito, irmãos, há 2000 anos atrás. Não foi Dunning, não foi Kruger, foi Deus que ensinou isso para cada um de nós através da Bíblia, amém? Muitos de nós
desperdiçamos a curva de aprendizado. Muitos de nós somos ansiosos em querer chegar lá. Só que, bom, talvez a Carol e o Valdir saibam bem disso. Se eu quiser correr uma maratona e eu correr o máximo que eu posso nos primeiros metros, a chance de eu não terminar essa maratona, cansar e ficar no vale do desespero achando que corrida não é para mim, é muito alta. Eu já fiz isso, passei vergonha. E o que a gente tem que fazer? Gente, é bem simples. A gente tem que ser humilde e falar, eu não sei. É só isso. É só falar, eu não sei. Isso abre muitas portas para aprendizado. É impossível a gente ser excelente se a gente não for humilde e entender quais são as nossas limitações. A gente não pode ser enganado por essa curva de confiança de 1 Coríntios 8:2, não vamos mais chamar de Dunning-Kruger, porque eles vieram depois, amém? Então, originalmente é essa escritura que vem esse conceito, porque a gente não é humilde. E, obviamente, a gente tem um bom exemplo na Bíblia sobre como lidar com isso. E quando eu falei sobre curva de aprendizado, é importante a gente entender esse conceito também. Existem duas curvas para qualquer prática de qualquer assunto que a gente vai fazer, seja nas postagens das redes sociais, seja no conteúdo que eu estou aprendendo para poder publicar nas redes sociais. E você pode evangelizar usando qualquer assunto como uma forma de você alcançar as pessoas. Eu, por exemplo, utilizo o áudio profissional para alcançar técnicos de áudio. Por quê? Porque Jesus também morreu por eles, né? Então, técnicos de áudio também precisam ser discípulos, né? Então, temos o Gustavo que está sendo técnico de áudio hoje ali, amém? E tem muito mais gente do Cyber servindo aqui nessa sessão e em todas as outras sessões também, irmãos. A gente consegue criar esse conteúdo se a gente conseguir realmente dominar um assunto e usar isso como uma forma de glorificar a Deus. Como? Usando isso para atrair pessoas, para poder estudar a Bíblia com elas e elas poderem chegar até Deus, amém? E vamos agora no nosso exemplo, que é José. Vamos para Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 39. E a Bíblia diz assim: Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então vemos aqui José, o sucesso profissional da vida de José. Nossa, eu quero ter um tempo com esse cara que virou o governador da terra do Egito. Que cara legal que deve ser esse. E aí, a gente olha apenas para essa parte final da vida de José, às vezes entre nós, irmãos mesmo. E a gente não olha para outra parte que talvez a gente não preste tanta atenção, que é qual foi o caminho dessa pessoa para chegar até aquele ponto. Nós vemos irmãos, por exemplo, que são muito bem-sucedidos profissionalmente. A gente quer imitar o coração deles, vai lá, marca um tempo com esse irmão começa a contar a história dele, e aí você fala: nossa, Deus abençoou muito essa pessoa, mas olha só o quanto que essa pessoa ralou. Não tem atalho, irmãos. Não existe atalho para a gente poder ter a curva de aprendizado necessária para poder realmente ser excelentes para Deus. E eu vou colocar aqui um gráfico que talvez dê para enxergar, mas eu vou explicar para vocês. A curva azul é a curva de aprendizado ao longo do tempo. E a curva verde é a curva de desempenho ou performance ao longo do tempo.
Então, se eu começo a trabalhar com o assunto, obviamente eu não tenho um bom desempenho nele, eu ainda estou aprendendo. Então, talvez seja 90% aprendizado e 10% desempenho. Só que conforme você vai se abrindo a aprender sobre aquele assunto, vai praticando, vai falando, percebendo as coisas que você não sabe, passa pelo engano da curva de 1 Coríntios 8, né? E aí consegue chegar finalmente num certo ponto, você começa a perceber que, olha só, não estou talvez aprendendo tanto quanto eu estava aprendendo no começo, o que é natural, tá? Mas agora eu estou conseguindo ter um desempenho maior, estou conseguindo fazer mais rápido, estou conseguindo fazer com mais, cuidando de mais detalhes, ou então envolvendo mais pessoas no processo. Então isso somente acontece depois que tem essa curva aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar do currículo de José. Imagina se Faraó pegasse o currículo de José e fizesse uma entrevista com ele. Falei, nossa, eu vi que você foi administrador de uma casa. Que legal. Sim, enquanto eu era um escravo, eu administrei essa casa em que eu trabalhava como escravo. E nossa, depois disso você administrou uma prisão, enquanto você era prisioneiro. Como assim? Que currículo maluco é esse? Como que um prisioneiro estava conseguindo administrar uma prisão e um escravo estava conseguindo administrar uma casa? Porque José entendeu que ele precisava se submeter a Deus e a entender como que ele era para poder conseguir chegar na curva de desempenho. E a gente consegue ver isso em Gênesis 39. Vamos ver o comecinho aqui da carreira de José. Gênesis capítulo 39, versículos 3 até o versículo 6. E a Bíblia diz assim: Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua comida. Irmãos, eu quero chamar uma atenção para um versículo em específico de quando Potifar viu que José era muito bom naquilo. Versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Potifar enxergou isso em José. O que seu chefe enxerga em você, com o que você faz no seu trabalho? Talvez ele não enxergue Deus enquanto você está no seu trabalho. E é importante a gente ter a excelência aprendendo como trabalhar. E rapidamente, irmãos, para a gente poder terminar. Meu segundo ponto, vai durar 1 minuto, é o desperdício da excelência. Quer entender que excelência é importante, mas não é o mais importante. 1 Coríntios 13, versículo 1, fala, né, ainda que eu fale as línguas dos homens dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, se você for excelente, mas não tiver amor, a sua excelência é desperdiçada. A sua excelência é um desperdício. Então, qual que é a ordem de importância quando você está servindo? Isso eu aprendi porque eu não cumpri isso. Primeira coisa, relacionamento. Você não trata mal os irmãos enquanto você está servindo, porque você está pilhado com as coisas, querendo fazer as coisas funcionarem, tudo montado, e na realidade está uma loucura. Trata bem os irmãos. Não abra mão dos relacionamentos. Outra coisa, treinamento. Treine pessoas para poder fazer o que você faz, seja substituído. E aí sim, seja excelente tudo o que você fizer. E para Deus seja a glória. Amém.